Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos, vamos ler os versículos 4 e 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 4 e 5. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? Amém. Você pode repetir comigo? Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. Rogamos a Ti que o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração, que ela possa gerar vida em nós e que o Senhor possa, com muita liberdade, ministrar a quantos entraram neste lugar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. O texto que nós lemos, ele é citado por 3 evangelistas: Marcos, Mateus e Lucas. E nós imaginamos que o fato de 3 evangelistas citarem esse episódio é pela importância do ensino ministrado aqui. Trata-se da pesca maravilhosa realizada por Pedro, por Simão, em obediência à ordem de Jesus para que ele lançasse as redes, mesmo tendo ele passado a noite inteira tentando pescar, e essa tentativa dele tenha sido infrutífera. Pedro não havia pescado sequer um peixe. E quando lemos todo o relato, eu queria que depois você lesse do versículo 1 até o versículo 11, depois em casa com mais vagar. E quando nós lemos todo o contexto, percebemos Jesus no início requisitando o barco de Pedro para lhe servir de púlpito. Jesus pede o barco e começa a pregar àqueles que estavam na beira da praia. E Pedro, por sua vez, estava voltando de uma noite infrutífera, e eu queria que você estivesse prestando bastante atenção a isso aqui, e já estava, como de costume, lavando as redes para recolhê-las. Depois de terminar de falar, Jesus ordena a Pedro que lance suas redes ao mar. Pedro ousou confiar e obedecer à ordem de Jesus, e o resultado foi surpreendente. Aliás, é sempre surpreendente quando nós ousamos obedecer, dando passos ousados de fé a uma ordem dada pelo Mestre, quer que seja através da palavra diretamente, algo que já está revelado aqui, quer que seja através dos insights de Deus ao nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos numa empreitada, nós estamos enfrentando uma situação, estamos orando por aquilo, não vemos direção, mas de repente vem aquele estalo, vem aquele insight do Senhor ao coração do crente. E se ele for alguém que esteja ligado no céu, ele vai entender que ali está uma ordem de Deus para que ele haja de acordo com aquilo que está sendo ministrado ao seu coração. Obediência é sem dúvida a chave de nossas vitórias
como falou o pastor Malta, no último artigo lido, escrito por ele, titulado Fé e Obediência, ele diz o seguinte: obediência é diferente de sujeição, de julgo. Enquanto a obediência é um ato de amor, a sujeição, o julgo, acontece sob o tacão do medo. E quando no ato de amor ousamos obedecer ao nosso mestre, mesmo que racionalmente aquela ordem pareça absurda, porque tem coisas que nós recebemos da parte de Deus que parece tão absurdo. Senhor, tem certeza que é o Senhor mesmo que está falando isso? Tem certeza que essa direção está vindo do Senhor? Eu já tentei isso, não deu certo. Mas aquilo fica martelando na sua cabeça: vai de novo, vai, tenta, faz assim que vai dar certo. Então, queridos, a fé que não gera obediência não é fé de fato. Cremos porque confiamos, confiamos porque amamos, e se amamos, ousamos obedecer. Quando é que nós confiamos em alguém? Quando nós temos um relacionamento estreito com essa pessoa, quando nós caminhamos com essa pessoa lado a lado, sabemos a postura e o caráter daquela pessoa, então nós confiamos naquilo que ela diz. Se essa pessoa disser: olha, deixa comigo, você vai deixar, porque você conhece, você vive um relacionamento estreito com aquela pessoa. Agora preste atenção a isso aqui. Jesus, ele é chamado em sua palavra de rocha eterna. E aprendemos em Mateus 7, 24 a 27, que a nossa fé deve permanecer alicerçada sobre a rocha. Preste atenção, a fé está alicerçada sobre a rocha. Qual é o alicerce da nossa rocha, da nossa fé? O próprio Jesus. Ele é o autor da nossa fé, autor e consumador da nossa fé. E a obediência deve ser exercitada sob a rocha, ou seja, sob a palavra, debaixo da autoridade da rocha eterna que é Jesus Cristo. Então, nós precisamos aprender, em primeiro lugar, onde está alicerçada a nossa fé? Sobre a rocha. Amém? Amém. E onde devemos exercitar a nossa obediência? Sob a rocha, debaixo da autoridade da rocha eterna que é Jesus. Jesus é o Senhor tanto da nossa fé quanto da nossa obediência. Aliás, fé e obediência, elas andam juntas, é como se fossem lados da mesma moeda. Assim, a fé sem obras, como diz Tiago na sua epístola, ela é morta. E de que obras Tiago está falando quando ele diz que a fé sem obras é morta? Ele está falando de obediência. Se eu creio, eu ajo. Se eu creio, eu ajo baseada na minha fé. Amém? Amém. Então o povo de Deus, mais do que nunca, precisa resistir aos temores e dar passos ousados de fé em obediência à santa palavra de Deus. O texto lido nos remete, em primeiro lugar, ao ministério de evangelismo, mas ao mesmo tempo nos estimula ao exercício de uma fé ousada, baseada em ordenanças trazidas por Cristo em sua palavra. No texto lido, Pedro tinha todas as razões do mundo para não obedecer àquela ordem. Ele era um pescador experiente e tinha passado a noite inteira tentando pescar em águas profundas e não tinha conseguido nada. Como é que ele ia conseguir pescar quase à beira-mar? Aquilo parecia um contrassenso, aquilo parecia um absurdo. Muitas vezes esquecemos que o Senhor tem sempre saídas impensáveis e caminhos insondáveis. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos,
Então, não duvide de determinadas direções que o Senhor dá na sua vida. Amém? Amém. Apenas certifique-se que aquela ordem veio de Deus. Peça ao Espírito Santo que lhe confirme, através da palavra, através das figuras de autoridade à sua volta e através das circunstâncias, se aquilo vem de Deus. Porque quando o Senhor dá uma ordem, quando o Senhor nos leva a ir numa direção, o Senhor nos dá tempo para ratificarmos se aquilo vem de Deus. Porque são tantas vozes ao nosso redor, e nós precisamos ter certeza, principalmente nos dias de hoje, se aquilo que estamos ouvindo vem realmente do Senhor. Mas se você tem intimidade com Deus, se você anda junto com Ele, se você tem um relacionamento íntimo, estreito com o Senhor, você vai perceber quando o Senhor falar com você. Então, queridos, o milagre para os que creem é uma possibilidade absolutamente real. Eu queria dizer a você, confie no milagre, não no milagre fabricado, não no milagre marqueteiro para encher igrejas e encher sobretudo os bolsos daqueles que estão liderando as igrejas. Mas sobretudo, presta atenção, nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus é o mesmo do passado, é o mesmo Deus que operou no passado, é o Deus que abriu mares, é o Deus que fez coisas tremendas acontecer, continua fazendo nos nossos dias. Nós só precisamos crer e dar passos ousados de fé em nome de Jesus. Amém? Amém. Por isso, o crente em Jesus é aquele que crê e espera, mesmo contra a esperança, como fez Abraão, o pai da fé. O mesmo Deus que faz água brotar da rocha, rios no deserto, que abre mares para que seu povo passe a pé enxuto e traz à existência o que não existe, deseja que experimentemos essa possibilidade em nossas vidas. Conte com o milagre. O milagre na vida do crente é uma possibilidade absolutamente real. Amém? Amém. E hoje, mais do que em qualquer outra época, é preciso que os crentes experimentem o Senhor na sua vida. Amém? Amém. O texto lido aponta dois elementos indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa. E eu não estou falando aqui de exterioridades, eu não estou falando de comprar carro novo, não estou falando de comprar casa nova, isso, aquilo, não estou falando disso, presta atenção. Estou falando de uma coisa muito mais profunda, que é aquilo que acontece, aquilo que é operado no interior de cada crente. Então, o primeiro elemento indispensável para uma vida cristã vitoriosa, número 1, versículo 4, me mostra isso. Precisamos aprender a prestar atenção às ordens de Deus, bem como às suas impressões em nosso coração. No versículo 4, diz o seguinte: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Quantas ordens o Senhor tem dado a você e você não tem prestado atenção, e você não tem levado em conta, e você tem passado por cima dessas ordens, e você tem olhado para os lados, e você tem temido a fúria dos ventos, e você tem temido o tamanho das ondas, mas o Senhor, Ele quer fazer algo na sua vida hoje, em nome de Jesus. Talvez o Senhor tenha trazido você a este lugar especificamente para você ouvir isso, em nome de Jesus. Preste atenção. Pedro era um pescador experiente, podia não conhecer nada de sermões, mas conhecia tudo de pesca. Ele podia ter questionado, ele disse assim: olha, é o seguinte, o senhor conhece tudo de palavra, de sermão, de ensino, de disciplina, de doutrina, de tudo, mas deixe que de pesca cuido eu. E aquela pescaria, sem dúvida nenhuma, foi absolutamente infrutífera, mas Jesus deu uma ordem, e ele soube compreender direitinho o que seu mestre falava, diferente da maioria de nós.
Aliás, cada dia que passa me convenço mais que damos pouca ou nenhuma importância àquilo que o Senhor diz em sua santa palavra. É preciso exercitar obediência a Cristo em todas as situações, mas sobretudo, especialmente, naquelas onde tudo parece não ter nenhuma lógica. As ordens que precedem os milagres, invariavelmente, são ordens, são insights que não têm nenhuma lógica. Aliás, milagre não tem lógica. Milagre não se explica. Pedro ousou. Aliás, essa era uma marca desse apóstolo. Ele chegou até a andar sobre as águas, sob uma ordem de Jesus. Ele ousou obedecer quando tinha tudo para recuar, mas ele foi desafiado a confiar nessa palavra de vida eterna. Leia a palavra. Se deixe impregnar por essa palavra de vida. Permita que essa palavra entre no seu coração, desça da mente e vá para o seu coração e gere vida nas suas entranhas, de modo que você não tenha nenhuma dúvida daquilo que tem que fazer, até porque fé é uma certeza, certeza das coisas que se esperam, firme convicção de fatos que ainda não são vistos, mas que já é uma realidade no reino espiritual, e nós começamos a chamar esses fatos para o reino físico, para que eles sejam vistos em nome de Jesus. Deus o desafia hoje a ousar obedecer a sua palavra. Obedecer é trazer à existência aquilo que não existe, é criar uma realidade espiritual em nome de Jesus. Coragem, crente. Avança, crente. Marcha, crente, em nome de Jesus. E quando eu estou dizendo marcha, eu não estou falando de uma coisa literal. Eu estou usando uma metáfora. Eu não estou fazendo aqui fazendo alusão a muitos lugares em que pessoas sinceramente equivocadas saem marchando dentro da igreja. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando para você avançar na sua jornada de fé. Você seguir em frente. Não olhe para um lado, não olhe para o outro, olhe numa única direção do autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus, nosso Senhor. O segundo elemento de uma fé viva, de uma fé real, quando perceber a ordem de Deus, ouse obedecer. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Você está avançando de forma atrevida ou de forma ousada? Há uma diferença entre atrevimento, afoiteza e ousadia. Muitas vezes nós vamos da nossa força, somos atrevidos, vamos tentando fazer a coisa com o braço de carne. Recolha o braço de carne e use a ousadia do céu. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Avance na força que o Senhor supre, e a vitória será sua em nome de Jesus. Amém. Pedro, contra todas as evidências, desânimo e até mesmo a própria experiência, ousou obedecer sob a autoridade da palavra que é Cristo. A ousadia de Pedro ainda lhe rendeu um comissionamento no versículo 10 para se tornar pescador de homens. O texto diz: mas sob a tua palavra lançarei as redes. E eu queria que você guardasse esse versículo, esse finalzinho do versículo 5 na sua mente, transcrevam para algum lugar, de modo que você passe, onde você passar dentro da sua casa, aquela palavra
fique bem gravada na carne do seu coração, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E é interessante que Pedro, no começo do versículo, ele retruca. Ele respondeu: Senhor, ele respondeu: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas se o Senhor está falando, eu vou. Se Jesus está falando, avance. Se Jesus está falando, creia. Se Jesus está falando, vá, porque a vitória será sua no nome de Jesus. Amém. Agir sob a palavra de Deus é o grande diferencial para a nossa vida. Aí eu tenho sempre uma equação aqui que é o seguinte: fé mais obediência é igual a fidelidade. E é isso que Deus busca de nós: fidelidade. Deus é fiel à sua palavra para que ela se cumpra na vida dos fiéis. Amém? Amém. O resultado da ousadia de Pedro, podemos ver no versículo 7, a pesca foi tão abundante que ele precisou da ajuda dos amigos para recolher a enorme quantidade de peixes. A palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aqueles que estão à sua volta, aqueles que cercam você, vão ver a glória de Deus na sua vida quando você ousar dar passos ousados de fé. Acontece isso todas as vezes que ousamos obedecer a excelsa palavra de Deus. Temperamentos são mudados. Relacionamentos são restaurados. Corações são amolecidos e quebrantados, por mais empedernidos que sejam. Vidas são transformadas. A obediência é a obra exigida por Deus para que a fé se manifeste, gerando milagres. E o maior de todos os milagres, você já recebeu, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém. Se quando nós éramos inimigos de Deus, o Senhor deu o seu Filho por nós, o que não fará agora que nós já fomos alcançados por sua misericórdia? Confia nele. Confia no Senhor. E para de ouvir as vozes paralelas, as vozes de desânimo, as vozes que se levantam, porque a voz do Espírito, ela é mansa e suave. Muitas vezes nós queremos que o Espírito venha com voz de trovão, mas ele invariavelmente prefere o cicio suave da brisa. E para que nós escutemos a voz suave do Espírito, é preciso que nós façamos calar todas as vozes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Que nós possamos experimentar essa alegria indizível do Espírito. Domingo passado nós falávamos sobre isso. O Senhor deseja transformar o nosso lamento em júbilo, a nossa tristeza em alegria, em nome de Jesus. Ouça hoje a palavra do Senhor e ouse dizer: mas sob a tua palavra restaurarei meu relacionamento. Sob a tua palavra começarei este trabalho novo. Sob a tua palavra eu vou estudar para vencer esse concurso. Sob a tua palavra começarei tudo novo. Posso mudar meu temperamento. Sob a tua palavra me libertarei desse jugo que me aprisiona, desse vício. Sob a tua palavra abandono a preguiça, a acomodação e o medo. Sob a tua palavra avançarei em nome de Jesus. Amém. Obedecemos para a salvação, obedecemos para a santificação e obedecemos para a vitória. O que aprendemos aqui? Em primeiro lugar, precisamos aprender a prestar atenção às ordens e impressões do Espírito de Deus em nosso coração. Para de ouvir tanta coisa. Te aquieta. O Senhor diz em sua palavra: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você anda de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Te aquieta.
Em nome de Jesus. Segundo lugar, quando percebermos a direção de Deus, precisamos ousar obedecer, mesmo contrariando aquilo que é racional, normal e lógico aos nossos olhos humanos. O mais o Senhor fará. Em terceiro lugar, obediência gera bênção e mudanças profundas, porque é a resposta do homem ao amor apaixonado de Deus. Tem um texto na palavra que eu gosto muito, está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, que diz o seguinte, e eu queria encerrar com esse texto que diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como o culto a ídolos do lar. Que o Senhor aplique essa porção da palavra ao seu coração, e você saia daqui com a firme convicção de ousar diante do Senhor. Amém? Vamos orar uns pelos outros.